Você já imaginou como seria ter um pterodáctilo de estimação? Ou então passear nas costas de um velociraptor? Ou então, quem sabe, criar um bando de dilofossauros? Isso tudo parece uma grande viagem na maionese, ou até mesmo uma versão moderna de Jurassic Park. Mas alguns pesquisadores realmente tentam imaginar como seria o mundo se aquele cometa de 65 milhões de anos atrás não tivesse atingido a Terra. Se é que foi realmente isso que levou os grandes lagartos à extinção. Apesar de essa ser a teoria mais aceita, ainda há controvérsia. De acordo com alguns cientistas, caso os dinossauros ainda andassem pelo planeta, a própria evolução humana teria sido completamente diferente. É possível que tivéssemos longas garras afiadas e pernas mais musculosas. Afinal, correr poderia ser uma tática de sobrevivência. Hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre isso. Embarque com a gente nessa viagem ao mundo imaginário e descubra agora como seria a Terra se os dinossauros ainda existissem. Os dinos no mundo de hoje. Por exemplo, poderíamos domesticar alguns desses animais para que eles servissem como meios de transporte, tal como cavalos e camelos. Ou quem sabe construir um exército para melhorar as defesas do nosso país. Que loucura, né? Uma indústria que poderia se beneficiar bastante é a da moda. Bolsas, jaquetas e sapatos com o couro desses animais poderiam fazer muito sucesso nas passarelas internacionais. Já imaginou andar por aí com uma carteira feita de tiranossauro? É muito pouco provável, entretanto, que os próprios lagartos desenvolvessem algum tipo de inteligência como a dos humanos. Por isso, cenários mais fantasiosos de um brontossauro ocupando a presidência da República devem mesmo ficar apenas no universo da imaginação. A ideia de dinossauroides, ou seja, dinos inteligentes, não é totalmente descartada. Porém, caso isso acontecesse, é difícil acreditar que os humanos se desenvolveriam. Os humanoides teriam sido dizimados por grandes criaturas. Teorias como essa se dão pelo fato de que esses animais tinham cérebros muito grandes, proporcionais ao seu corpo. Mas será que seriam utilizados para criar a moral, por exemplo? Hoje em dia, diversos animais, como aves, tubarões e jacarés, possuem um ancestral muito primitivo, que data lá no período em que os dinos dominavam a Terra. Eles têm uma inteligência própria, mas que não pode ser muito comparada aos dos humanos. Alguns esforços acontecem ao redor do mundo na tentativa de recuperar o DNA fossilizado dos grandes lagartos para tentar recriá-los em laboratório. É o que a Coreia do Sul está tentando fazer com os mamutes, por exemplo, que foram extintos há apenas 8 mil anos, bem menos do que os dinossauros, diga-se de passagem. Há muitos cenários para se considerar a respeito disso. Nós, basicamente, só existimos porque os dinossauros foram extintos. Então, tentar imaginá-los no nosso mundo requer uma grande quantidade de hipóteses. Dino Sapiens. Outro exemplo é nossa extinção. Se os dinossauros não tivessem sido extintos, eles ainda seriam seres dominantes no nosso planeta. Nós, mamíferos, não conseguiríamos ter nos desenvolvidos. Nossos ancestrais sequer evoluíram para seres primatas, que depois de milhares de anos deu origem aos primeiros seres humanos. Com isso, provavelmente os próprios dinossauros seriam quem evoluiria para uma raça com um intelecto superior. É difícil imaginar um dinossauro começando a falar, mas talvez o sistema de linguagem deles fosse diferente do nosso. Talvez sons, grunhidos, rugidos, cada um com suas particularidades, possibilitaria um diálogo entre eles. Além disso, as raças de tamanho médio seriam as mais desenvolvidas. Mesmo com um bom desenvolvimento, seria difícil para um dinossauro de dezenas de metros e muitas toneladas se alimentar diariamente. Com isso, as espécies menores prosperariam, ou as maiores evoluiriam para um tamanho diminuto. Ao contrário dos humanos, que são onívoros, os dinossauros eram basicamente herbívoros ou carnívoros. Com isso, provavelmente os dinos herbívoros encontrariam um modo de desenvolver a agricultura e produzir o seu alimento. Enquanto isso, de forma semelhante, os carnívoros iriam talvez desistir da caça e começar a desenvolver a pecuária, criando grandes rebanhos de animais herbívoros, incluindo os nossos ancestrais. E então, assim, uma sociedade inteiramente seria construída de dinossauros e iria reinar a Terra, humanos de estimação. Os humanos iriam surgir mediante ao desenvolvimento de seus ancestrais, talvez em algum lugar remoto como uma ilha. Até os dinossauros conseguirem desenvolver técnicas de exploração marítima, poderíamos ter povoado todo um continente ou uma grande ilha. Os dinossauros iriam nos encontrar,
E se não decidissem usar os humanos como novo aperitivo, iríamos ser seus novos animais de estimação. Eles talvez nos criariam como criamos os cavalos ou os cachorros. Iríamos realizar os trabalhos domésticos, cuidar das lavouras, ajudar a pastorar o gado, fazer comida, etc. Como pagamento, não seríamos comidos. Seria talvez um trabalho escravo, isso se os dinossauros evoluíssem a ponto de conceber tal estilo de trabalho como nós fazemos. Mas com certeza estaríamos em uma posição desfavorável em relação aos dinos. Agora, caso nossa evolução ocorresse paralelamente ao desenvolvimento dos dinossauros, o nosso corpo evoluiria de maneira diferente para tentar combater os dinos. Seríamos talvez maiores, mais fortes, com membros mais longos e poderosos, com garras e dentes fortes. Ainda assim, mesmo que tivéssemos uma pequena chance de combater os dinos, eles já teriam um desenvolvimento biológico superior ao nosso e nos venceriam sem problemas. Mas até onde vai essa sede de criar novas espécies? Até que ponto nós conseguiremos criar um Jurassic Park verdadeiro? Pelo jeito, só o tempo vai dizer. Você pode imaginar utilidades interessantes para esses bichões nos dias de hoje? Qual desses animais você gostaria que voltasse a circular na Terra? E como você pensa que seria a nossa convivência com eles? Deixe a sua opinião nos comentários e não esquece de deixar o seu gostei e também se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso!